entender, mas engolir, né? E a gente não tá engolindo a seco, que é a tal tarifa do lixo. Já falei aqui essa semana, na Câmara Municipal já assinei um decreto para tentar derrubar o decreto do Executivo, o decreto da Prefeitura, ao lado de outros vereadores. A Câmara está dizendo não, essa tarifa do lixo. Vamos ver se a gente consegue derrubar. E pelos meios judiciais, a doutora Maria Eugênia se debruçou no assunto e vai trazer aqui se é legal esse gesto do prefeito em aplicar por decreto essa taxa do lixo. Antes, doutora, eu quero parabenizá-la, viu? Antes de mais nada, quero parabenizar a doutora Maria Eugênia, Nando. Doutora Maria Eugênia foi a única mulher a concorrer à presidência da OAB, né? Foi pra lá, foi pra cá, em busca de votos e obteve quase 1000 votos dos advogados ribeirão-pretanos. Teve uma performance excelente. E para quem não sabe, a doutora Maria Eugênia é suplente de vereadora aqui em Ribeirão Preto também, viu? É minha suplente, porque ela ultrapassou a casa dos 1.700 votos, ou seja, já entrou pela porta da frente com transparência na política. Parabéns por sua performance, viu, doutora? Bem-vinda ao programa. Bom dia. Bom dia, obrigada, Lincoln. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar. Acho que é um tema tão precioso para a sociedade, né? Ah, sem dúvida, doutora. Afinal, você que se debruçou aí sobre a legislação, o prefeito querer aumentar, através de um gesto unilateral, monocrático, né, criar essa taxa do lixo, é legal ou não, doutora? Na verdade, eu entendo que existem flagrantes inconstitucionalidades, né? Por quê, doutora? A gente pode começar a fazer uma análise assim, por exemplo. Existe uma regra dentro do direito que é: toda criação de tributo precisa vir por lei. Um decreto, apesar de ser uma norma jurídica, não é lei. Então, a primeira coisa que é flagrante inconstitucionalidade é a forma. Ele não deveria ter criado qualquer forma de tributo por decreto, mas sim por lei. E aí a gente vê os outros disso, né? Por exemplo, em uma lei, a gente tem análise do Poder Legislativo, como você estava falando, a Câmara poderia ter analisado o conteúdo disso e, a partir daí, emitir os seus pareceres, tanto na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, quanto em qualquer outras comissões e depois lá na plenária na votação. Como foi feito por decreto, foi tolhido a possibilidade da Câmara Municipal se manifestar e, automaticamente, a participação do povo. Então, isso também é um efeito muito negativo. O prefeito age como dono da cidade, né? Essa é a realidade. Um assunto tão importante, uma tarifa em que nenhum ribeirão-pretano escapará, né? Pela forma como que ele colocou no Diário Oficial, ela vai ser dividida em faixas de cobrança, né? Em cima exatamente do consumo de água. E aí nós temos tarifa social, tem o consumo convencional, né, doméstico, e tem o consumo empresarial. Quer dizer, a taxa vai ser mais cara. Então ela tem valores diferentes. Só que o que o prefeito fez? Né, traduzindo aqui, a grosso modo, o que a doutora Maria Eugênia brilhantemente traz aqui através dos aspectos jurídicos. O prefeito, ele falou o seguinte, ó: eu decido, eu sou o dono, eu vou cobrar mesmo e não vou discutir com ninguém, né? Me acho no direito de não prestar contas a ninguém. Vou aumentar, vou criar uma tarifa para vocês todos e não vou discutir com ninguém, não vou dar nem o direito de ouvir um contraponto. É mais ou menos assim que ele agiu, doutora. E tem ainda mais alguns detalhes. Por exemplo, no que saiu no Diário Oficial, no decreto que saiu no Diário Oficial, existe uma nomeação para esse tributo que ele chama de tarifa. Mas, na verdade, do ponto de vista legal, isso é uma taxa. E aí, o que diferencia uma coisa da outra? Por exemplo, quando a gente pega o ônibus, a gente paga uma tarifa. Por quê? Porque é um serviço individualizado
mas que é obrigatório para toda a população. Você paga se você usa o serviço. Isso é uma tarifa. Então, se eu quiser usar o ônibus, eu tenho que pagar uma tarifa. O serviço está disponível, mas só paga quem utiliza. Uma taxa é um serviço disponível da prefeitura, por exemplo, que é obrigatório para todas as pessoas. Isso é uma outra forma de ilegalidade, assim, porque ele deu um nome, ele pode chamar do que ele quiser, ele pode chamar de José, pode chamar de Maria, e ele chamou de tarifa, mas eu entendo que isso, na verdade, é uma manobra de utilização de nomes jurídicos para dizer que vai ser um serviço para a população, que não precisaria seguir regras específicas, mas que sim precisa. Por quê? Porque eu não vou poder escolher se o lixo da minha casa vai ser recolhido ou não vai. Se na minha rua vai ou não vai passar. É um serviço obrigatório prestado pela prefeitura e que vai ser cobrado de toda a população. Então, começa por aí. Não é uma tarifa, é uma taxa. E para criar taxa tem regras específicas. E ele também não respeitou essas regras. E é o que a gente fala, é o que você disse no início, doutora. E na Câmara isso se refletiu dessa maneira. Tanto que a gente entrou com o decreto, peraí, o prefeito quer implementar uma nova taxa, uma nova tarifa e não quer levar essa discussão para a Câmara de Vereadores, né? Ele não quer mesmo. Então nós imediatamente entramos com o decreto para cassar esse decreto do prefeito, para tentar derrubar mesmo. Esse é o objetivo, é derrubar essa tarifa. E na justiça também há vários aspectos inconstitucionais, não é, doutora? Sim, muitos. Na verdade, tudo isso que a gente está conversando aqui são aspectos que juridicamente dão base para entrar com ações judiciais e conseguir impedir com que essa taxa, que está sendo chamada de tarifa, seja implementada na cidade dessa forma. Então, seja a falta de lei, porque foi feito por decreto, seja a falta de participação do legislativo ali na Câmara Municipal, seja o nome, né, que ele chama de tarifa, mas na verdade é taxa e tem regras específicas, e até a questão daquele cálculo, porque só para explicar para o pessoal, é feito um cálculo em cima do valor do consumo de água que tem... Por que é feito dessa forma? Qual é a base utilizada para isso? Qual é a justificativa de se utilizar essa metodologia? Não tem explicação nenhuma. Então, até sobre o ponto de vista da falta de fundamento para se utilizar a água ali como um índice, né, para contabilizar, é ruim. Então, todos esses aspectos são aspectos que legalmente justificam e dão base a uma ação judicial, por exemplo. E aí, eu até queria destacar que eu acho que o papel da Câmara no que você comentou é muito legal, porque vocês estão buscando mecanismos para conseguir barrar uma legislação, né, uma norma inconstitucional que não passou por vocês, mas também a importância de outros setores da sociedade se mobilizar com relação a isso. Então, por exemplo, a própria OAB já poderia ter emitido um parecer, ter feito um posicionamento jurídico a respeito da flagrante inconstitucionalidade, porque isso impacta diretamente na vida da população. A OAB ainda não fez, não sei se vai fazer, mas já deveria ter sido feito. Já era uma coisa que se espera de uma instituição como essa, por exemplo. Imediatamente, na Câmara, nós já protocolamos o decreto para tentar derrubar isso aí. Né? E acho até que outras entidades, outros representantes da sociedade civil organizada devem se manifestar também. Né? Eu até creio que o Ministério Público também está apurando essa situação. A própria OAB, a gente aguarda uma manifestação e outros segmentos também, como a ACI, Associação Comercial e Industrial, gente. Isso aí vai ser uma paulada para os empresários. Agora, doutora,
ele não está querendo cobrar 2 vezes pelo mesmo serviço? A gente já não paga imposto, e nesse imposto não está incluso a coleta de lixo, não está incluso. E a gente está recebendo o reforço da doutora Fernanda aqui, que nós vamos fazer uma banca de advogados para derrubar isso aí. Não estamos pagando 2 vezes, doutora? Existem muitos impostos que a gente paga, né? O que a gente precisa ver e verificar é se existe algum tipo de tributo específico para a coleta do lixo. Se já tiver isso, não pode cobrar 2 vezes. Tem até um nomezinho em latim que a gente fala, né? Que é bis in idem. Na verdade, é cobrar 2 vezes. Não pode. Então, se existir esse tributo, não pode ser cobrado através dessa tarifa ou dessa taxa. De maneira nenhuma. Doutora, em outras cidades, nós temos decisões judiciais derrubando esse tipo de taxa, né? Como Guarulhos, por exemplo, né? Uma das maiores cidades do estado, né? Tá entre as 3 maiores cidades de São Paulo. Lá o prefeito tentou a mesma manobra? Foi bem parecida, inclusive. Tem algumas questõezinhas muito específicas jurídicas que diferencia, por exemplo, lá ele chama de taxa, não chama de tarifa, como aqui, mas a utilização do mecanismo foi o mesmo. Foi iniciar um processo de forma individual, sem passar pela Câmara, criando uma norma que não é uma lei, para estabelecer um tributo através de bases que não podem ser cobradas legalmente daquela forma. E aí, lá em Guarulhos, a gente conseguiu, né, uma liminar que suspendeu os efeitos dessa cobrança. Ou seja, o prefeito não vai poder fazer essa cobrança até a decisão judicial final. E aqui eu acho que é um dever nosso, é um dever da cidade, né, protestar, enfrentar, resistir a essa ação do prefeito. Gente, a situação que nós estamos, aplicar mais um imposto, mais uma tarifa, ou seja, né, o perfil social, o pensamento social para com a população é zero. A sensibilidade por tudo aquilo que a gente está vivendo é zero. Porque o prefeito já jogou o reajuste, doutora Fernanda, do IPTU lá em cima. Ele poderia não ter feito isso se não quisesse. Ele jogou o limite máximo em 11%. E isso vai como efeito dominó em todos os outros impostos. O que a cidade está em contrapartida oferecendo para a população? Absolutamente nada, buraco. Né? Buraco. Eu disse aqui, o plano de imobilidade está a todo vapor. O plano de imobilidade. Então agora o prefeito vem com mais essa. Então, obviamente, que nós vamos buscar todos os caminhos, todas as ferramentas para derrubar isso aí. E eu conto com a sua ajuda, viu, doutora Maria Eugênia? Pode contar. Acho que, na verdade, do ponto de vista jurídico e legal, a gente tem bastante embasamento. E do ponto de vista político, acho que vocês estão agindo como Câmara da forma que precisa fazer para conseguir barrar. E aí agora a sociedade civil também, então, através, seja do Ministério Público, da OAB e das outras entidades de representação da sociedade civil, também a gente pode se unir para cobrar um outro posicionamento do prefeito e barrar uma flagrante desrespeito aí à nossa Constituição e à própria cidadania, né? Eu sinceramente gostaria de ouvir o posicionamento. Nós temos muitas entidades que participam ativamente da vida do município, né? Dos assuntos que são discutidos, projetos relevantes são encaminhados à Câmara, né? Como o Instituto 2030, o Observatório, enfim, cadê? Eu gostaria de ouvir o posicionamento dessas entidades em cima dessa tarifa aí. É mais uma paulada, né? E isso se aplica também à OAB, Associação Comercial e Industrial, porque é o seguinte, as maldades vêm sempre no fim do ano. Não é, doutora? Agora, no momento que a gente está cansado, a recesso forense, mas me envergonha a classe da OAB não estar atenta à cidade de Ribeirão Preto. Estar silente, mais uma vez, né, doutora Maria Eugênia, que a gente está cansado de ver isso. A OAB precisa se posicionar como entidade, né? Ela não tem nenhum vínculo, tanto com nenhum setor. Então, cadê a OAB nessa hora para falar, cidadão ribeirão pretano, você está sendo assistido pela minha entidade, pela nossa entidade. É uma vergonha, né, Maria Eugênia?
O silêncio me preocupa. Infelizmente, acho que a gente vive uma questão também de omissão, Total. de distanciamento. E isso é muito prejudicial para a própria advocacia e também para a população, como a gente está vendo aqui agora. Uma situação como essa impacta diretamente na vida do cidadão. Todos. Então, exatamente. Uma coisa só que eu queria destacar, assim, do ponto de vista legal, muito tecnicamente, o prefeito até pode criar um tributo para cobrar a questão do lixo, a coleta de lixo, o tratamento, mas não é dessa forma que se faz. A nossa crítica é a condução que o prefeito dá sobre as coisas que ele quer, raramente segue um procedimento que deve ser seguido, né? Legal, então, isso é um clássico exemplo. Ele não joga a regra do jogo, doutora. Ele quer tolir a participação da Câmara, exato. Quer tolir a participação da ação, quer fazer a coisa só da via dele. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito à Câmara de Vereadores. Eu até falei isso quando chegou essa tarifa, esse projeto, porque os próprios vereadores da base foram surpreendidos com isso aí. Estão assinando, viu? Estão assinando lá o decreto para derrubar essa tarifa. É uma forma de governar, não como prefeito, mas como dono. Eu vou aumentar, vou aplicar imposto a vocês e que se lasque. É o Pequeno Príncipe. Mais ou menos assim. Governando para o mundinho próprio. Agora, nós precisamos reagir. Nós já tivemos uma reação imediata, né? A OAB está sendo cobrada pelas próprias mulheradas, pelas advogadas da própria OAB. Né? Claro. E tem que fazer isso mesmo. E que as outras entidades se posicionem também. Porque senão vai chegar o Natal, vem Ano Novo, vem recesso, a gente começa 22 com mais um imposto nas costas. Não é mesmo? E não tem contrapartida nenhuma. Não tem contrapartida, gente. Não tem contrapartida. Né? A cidade não está oferecendo como retorno à população o preço que ela está cobrando de impostos. Lincoln, o que o resíduo sólido, que a gente está falando agora de lixo, né? Lixo. O resíduo sólido é rico. É uma cidade que não tem um planejamento ambiental que poderia estar sendo destinado para a população de baixa renda. A gente tem estudos disso, a gente já tem propostas Podia render para a prefeitura dinheiro para a prefeitura. O professor Gilberto Abreu tem um projeto em cima disso. Há mais de 15 Ribeirão anos. tinha que estar ganhando dinheiro com o lixo. Exatamente. Não é isso? Uma cidade limpa, uma cidade de referência, uma cidade que ganhasse dinheiro com isso. É isso. E cadê? Vamos aí, né? Vamos tentar, porque o prefeito ele jogou no Diário Oficial, só que ele não colocou valores, não colocou data, ele colocou as intenções que não são boas, para variar um pouquinho, Na né? verdade, até parece, né, Lincoln? Eu ouvi ele falando que essa lei é uma lei futura, porque a gente ainda tem que fazer licitação, porque a gente ainda tem Então a gente percebe também que existe uma falta de base sobre, como vai ser, quem vai ser, de que jeito vai ser. Parece que não sabe o que está fazendo. A gente não estabelece lei e política numa cidade sem um diagnóstico, sem um mapeamento, sem uma base de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, toda a justificativa do projeto de lei deveria ter sido através disso. Cadê essa justificativa? E outra? É que não é lei, é decreto, então ele não precisa justificar. Exato. E outra? Ele quis. E outra, a prefeitura não sabe o que fazer na frente, né? Porque colocou esse decreto aleatório. Só que a gente sabe muito bem o que aconteceu lá atrás com essa história do lixo. Nunca cheirou bem, entre aspas, essa história do lixo em Ribeirão Preto. O município guarda um histórico traumático no que diz respeito à questão do lixo. Sim. Vocês lembram, né? Sim. Dos escândalos lá atrás e vem. O próprio prefeito Nogueira foi multado agora pelo Tribunal de Contas porque não deu a transparência, o trâmite legal, o trâmite normal, para assinar o contrato do lixo em 2018 com a Estre. Sem contar com o aquífero Guarani, que a gente tem uma riqueza de água no subsolo daqui da nossa cidade e que é desprezada em relação ao descarte desse resíduo. Olha a gravidade disso, Lincoln. A gente está, a princípio, falando de dinheiro, de taxa, tributo, enfim. Claro. Mas tem uma questão muito mais ampla envolvendo a cidade de Ribeirão Preto que ninguém percebe.
o Gilberto Abreu percebeu. Exato. Ele tem esse projeto. As pessoas falam sobre isso. Ô, doutora Maria Eugênia, obrigado por sua participação. Acho que vou montar uma chapa aqui, viu? Doutora Maria Eugênia, doutora Fernanda Bueno, para a próxima eleição da OAB lá. Boa, garoto, boa. Meninas. Doutora Maria Eugênia bateu na trave lá, hein? Ela foi sucesso. Parabéns, viu, doutora? Obrigado por sua participação, tá bom? Quem não vai gostar disso... Obrigada a vocês. Quem não vai gostar disso, viu, doutoras? É o Coroné de Nogueirópolis. Mas tá na hora de parar. Tem que discutir, né, gente? É o mínimo que se espera, né? Um prefeito mais próximo da própria cidade. E a questão do protagonismo da mulher também, né? É isso. O quanto isso é importante. A gente escolheu o nosso futuro enquanto sociedade. Eu sinto... Obrigada pela oportunidade, viu, Lincoln? Obrigado, doutora. Eu sinto, já falei aqui, né, Onando, essa forma de governar estando distante da própria cidade. A gente vê o prefeito em congressos internacionais, em viagens internacionais, e eu falo o seguinte, de que adianta você conhecer o mundo se não souber o nome do seu próprio vizinho? E parece que essa é a realidade do prefeito de Ribeirão Preto. Ele vive distante da própria cidade que governa. Verdade. Né, dos próprios anseios da população. E aí aplica mais um gesto de absoluto sacrifício ao povo e age como se nada tivesse acontecendo. Vocês pagam aí, se virem aí com essa nova taxa, né? Que eu vou brincar de governar. É mais ou menos assim. Doutora, obrigado, viu? Bom dia. Obrigada, gente. Até mais, fico à disposição. Obrigado. E agora é de mulher para mulher, não é, Nando? Da doutora Maria Eugênia.